Então, a gente tem aqui... deixa eu ver aqui. Existem vários tipos de teoria ácido-base, tá? Muitas. Eu botei aqui algumas, tá? Mas a gente só vai trabalhar com essas três aqui. A gente tem noção da teoria de Arrhenius, né? E ela vai se diferenciar um pouco em Bronsted, já que ela trabalha exclusivamente em sistemas aquosos, tá? Mas a gente vai ver Arrhenius dentro de Bronsted, então por isso que eu não vou ficar falando de Arrhenius perdendo tempo. Bronsted é uma teoria fundamental que vai se diferenciar de Arrhenius, porque além, né, de sistemas aquosos, ela também trabalha com sistemas onde você tem solventes com uma carga, né, com cargas diferenciadas, e a gente vai conseguir trabalhar com isso. Por exemplo, trabalhar com ácido acético ou então com amônia. Então, ela já se diferencia, né, no seu conteúdo de Arrhenius em função dessas possibilidades. Além, né, de bronze causar consequências muito importantes para a química orgânica. Apesar de que a teoria de Lewis ela é muito mais ampla, mas Bronsted ela dá um aprofundamento, né, muito interessante a respeito de como funciona a teoria ácido-base em moléculas orgânicas. Tá? Então, a gente vai começar, quando ele quiser. Tá difícil hoje. Então, só um pouquinho de história. A gente, em 23, esses dois pesquisadores, eles criaram essa teoria de forma independente, mas as suas bases eram as mesmas. Então, por isso que essa teoria ela foi tratada como o nome dos dois, mas muito mais famosa, né, a teoria de Bronsted. Né? Ela é, como falei para vocês, ela se difere, né? A gente consegue observar ela funcionando e trabalhando com sistemas protônicos, não só com sistemas aquosos, enfim. Mas ela tem uma base muito forte dentro da teoria de Arrhenius, que é a transferência de prótons de uma substância em relação a outra. E a diferença principal de Bronsted para a teoria de Arrhenius é justamente esse conceito aqui. Tá? E isso vai ser muito importante a partir de agora, porque a gente vai observar isso dentro de Bronsted e isso vai ocorrer bastante, essa base, né, vai ocorrer bastante dentro das moléculas orgânicas. Essa transferência de elétrons, não necessariamente, ela vai ser uma transferência de neutralização, como eu adiantei para vocês. A partir de agora, né, a gente vai ter um cabedal de assuntos que a gente vai tratar essa teoria ácido-base não apenas na forma de neutralização, mas na forma de geração de cargas. Isso que vai ser importante dentro da química orgânica. Né? Não é exatamente interagir um ácido com uma base, mas criar regiões onde a carga será pronunciada, ou se utilizar das características orbitalares das moléculas com o intuito de observação dessas regiões ricas e pobres em elétrons. Então, o que acontece, por exemplo, com a transferência de prótons dentro de uma proteína, por exemplo, ou até de um aminoácido, para ser mais simples, é justamente essa transferência de prótons para uma região da molécula que é rica em elétrons. E não necessariamente isso cria uma reação de neutralização, mas é o contrário, ela cria uma
uma estrutura, um sistema onde essas cargas são pronunciadas. Então, aqui eu botei aqui uma estrutura de 2 aminoácidos, mas isso aqui acontece apenas uma autoionização de um único aminoácido, mas só que para que vocês possam observar, e como vocês ainda estão muito acostumados e observam essa questão do par, né? Então, eu coloquei aqui. Então, o que a gente tem é que eu tenho um próton, que pode ser ionizado, e ele se transfere para uma região onde existe elétrons, e esse próton é capaz de interagir. Então, nesse sentido, essa reação, eu parto de substâncias que são neutras e elas formam pares onde existe cargas positivas e negativas. Esse tipo de substância de fenômenos a gente chama de exilteriônicos, tá? De exiltério, tá? E isso é muito comum dentro de química de aminoácidos. Então, na realidade, a gente não, apesar do conteúdo de carga ser igual, a ponto dessa molécula ter um somatório de cargas que a torna neutra, na realidade ela tem um dipolo, e essa substância ela começa a ter uma polaridade muito maior do que ela teria antes na sua forma neutra. Então, a gente observa aqui exatamente esse tipo de contribuição, né, que geralmente a gente imagina cargas reagem facilmente para formar substâncias neutras, mas aqui a gente observa que, nesse caso aqui, de substância, no caso como aminoácidos, eles, naturalmente, eles se transformam em pares euteriônicos, tá? Ou então em substâncias euteriônicas, onde existem cargas formais produzidas. Tá? Então, essa é a base da teoria de Bronsted, né? E do que a gente vai ver nesse período, nesse capítulo. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar essa equação genérica aqui, tá? Onde eu tenho, e aqui a grande contribuição de Bronsted, que é uma substância, um ácido de arrênios, uma base de arrênios, e ocorre uma reação. Ocorre uma reação onde você tem um produto da interação de H+, com B-. Está errado, aqui fica neutro. Tá? Sempre tem um errinho, né? Nossa. Aqui fica neutro. E aqui eu tenho a produção do ânion. Então, segundo Bronsted, ácido é toda espécie que é capaz de doar um próton em solução aquosa, que não difere muito da teoria de arrênios. E base é toda espécie capaz de receber um próton. A grande diferença dessa teoria de Bronsted é justamente isso. Na realidade, essas bases e esses ácidos, eles não são tipicamente reações em que ocorre exclusivamente mais em água, mas ela pode acontecer em solventes protônicos, né, em que exista, né, o seu solvente, obviamente ele vai estar numa concentração infinita, e esse tipo de interação vai acontecer num sistema extremamente polar. Tá? Muito lento. Da mesma forma, ele cria um conteúdo e uma imagem em que os seus produtos, né, também podem ser classificados como ácido e como base, né, que era diferente de arrênios. Né? Ácido é toda espécie que doa prótons, e base é todo mundo que recebe. O Bronsted, na teoria de Bronsted-Lowry,
os produtos eles também se comportam como reagentes, a ponto de que haja uma reação reversível, e nessa reação reversível, tanto o ânion como o ácido vão ser classificados também, segundo essa teoria, no caso, os seus reagentes.